Beleza. Estão vendo minha tela aí, né? Sim. Tô com tanto trem aberto que eu tô mexendo com tanta coisa na minha frente. A primeira é essa aqui, ó, que eu não corrigi com vocês. Vocês já me mandaram, mas eu não corrigi, que foi do dia 18. Eu vou corrigir ela aqui. Pega ela aí rapidinho pra gente poder corrigir aqui. Tô com ela aqui já. Então, a primeira questão, ela fala o seguinte. Um carro de Fórmula 1 está em movimento em relação à pista. Há algum referencial segundo o qual o piloto esteja em repouso? Ao carro? Sim. Aham. A gente pode pegar o carro, o volante, o banco, né? Porque os dois estão no movimento ao mesmo tempo, eles não estão se distanciando e nem se aproximando, não tá variando a posição deles em função do tempo. Então, a impressão não, o que acontece em relação a isso é que ele esteja em repouso. Se um corpo estiver em movimento, em relação ao referencial, então estará se movimentando em relação a qualquer referencial? Não. Tem algum específico. Vocês deram alguma justificativa? Eu coloquei que tentativa encontrar algum ponto referencial que ele não está em repouso. O sol. Não tem uma cadeira, peraí. Tá. Pronto? Oi? Pronto? Alguém falou que ia pegar o caderno? Sim, sim. É porque tá. quando eu tô com as coisas abertas, eu não vejo vocês. Então, olha só, pode haver algum referencial em que a distância não está variando com o tempo e por isso o corpo estará em repouso com relação a esse referencial. Opa. É possível dizer, por exemplo, que árvores estão se movendo? Justifique sua resposta. Sim. Eu Sim. coloquei que é. Depende de quê? Referencial. Do ponto referencial. Depende do referencial. Se, por exemplo, o referencial for o Sol, Ela tá movimentando. as árvores estão se movimentando. Pronto. Um carro parte do quilômetro 50 e vai até o quilômetro 60. E a partir dessa posição volta ao quilômetro 32. Determine qual é sua posição inicial, gente. 50 quilômetros. Quilômetro 50, né? É. Qual é a sua posição final? 32. Quilômetro 32. Qual é o deslocamento dele? É menos 18? Perfeito. O que quer dizer menos 18? O que quer o dizer esse oposto. menos? Oposto da trajetória. Oposto do que a gente orientou a trajetória como positiva, né? O deslocamento dele foi de 18 quilômetros. Mas qual que foi a distância que ele percorreu? 38? Ele foi do quilômetro 50 ao quilômetro 60. Então, vai ser 60 menos 50, né? Que é a posição final e menos a inicial. Vamos pegar um trajeto primeiro aqui. Mais 32 menos 60. Concordam comigo? Que seria o segundo trajeto dele? Concordo. Eu dividi em dois trajetos aqui. Então, vai ser 10. Vamos pegar 60 menos 32 aqui, só para dar um positivo aqui, tá? Porque a gente está calculando só a distância aqui. 10 mais 28, que seria 38 quilômetros. Tranquilinho aqui, gente? Tranquilo. Tranquilo? Então tá. Vou colocar no Drive essa correção aqui também, caso vocês queiram olhar depois, tá? Ok. Gente, só um segundo que eu vou ali só pegar um travesseiro pra pôr nas minhas costas aqui. Pera aí, só um pouquinho.
achar uma posição confortável com essa barriga tá difícil. Então tá. Então essa aqui já foi. Faltou aí tem a tarefa que eu deixei na última aula pra vocês, tá? Estão com ela aí? Isso. Sim, sim. Tarefa é essa, professora? Eu não achei isso, não. Essa aqui tava no WhatsApp. É. Uma lista lá. Você mandou foto ainda, Maria Angélica? Oh, meu Deus. É muito sonso, gente. Vamos lá? Um carro faz um trajeto da capital até uma cidade do interior em 2 horas e meia. Então, a variação do tempo dele foi 2,5 horas. Eu fiz esse dever. A distância entre as duas cidades é de 225 quilômetros. Então, a distância é igual a 225 quilômetros. Qual é a velocidade média do carro em quilômetros por hora? A velocidade média... 90. Oi? 90. Como que a gente faz? Velocidade média é a variação da posição sobre variação do tempo, não é? Tempo. Então, a Isso. velocidade média é igual a 225 dividido por 2,5. Isso dá 90? Eu não sei, né? Porque meu celular, você não tem que ter calculadora, beleza. 90. O quê? Quilômetros por hora. Quilômetros por hora. Perfeito. Um móvel desenvolve uma velocidade média de 65 km por hora durante 3 horas. Qual é a distância percorrida pelo esse móvel? Então, olha só, a gente tem que ter essas 3 informações aqui, ó. O tempo que ele gastou foi 3 horas. A distância é o que ele quer saber. E ele deu pra gente que a velocidade média foi 65 km por hora. Então, ele quer saber qual que é a distância. Como é que a gente vai fazer? A gente vai substituir as informações que a gente tem nessa fórmula. Velocidade é 65. Distância é o que ele quer saber. O tempo vai ser de 3 horas. Como que a gente faz isso aqui? Multiplica. Então, variação da posição é igual a 65 vezes 3. Porque o 3 está dividindo, ele passa para o lado de lá multiplicando, tá? Então, variação da posição é igual a 65 vezes 3, 195, o que, gente? Quilômetros. Quilômetros. Perfeito. Tô indo rápido ou tá belezinha? Tá beleza, Beleza, professora. né? Quanto tempo levaria um móvel para percorrer 800 metros, desenvolvendo uma velocidade média de 20 metros por segundo? Então, vamos lá. Vou pegar aqui de novo, só para a gente pegar as informações aqui. Então, ó, ele quer saber quanto tempo leva para desenvolver 800, só que agora não são quilômetros, são metros, desenvolvendo uma velocidade média de 20 metros por segundo. Então, olha só, a velocidade é 20, a variação da posição é 800, e aí ele quer saber qual é a variação do tempo. Então, a variação aqui do tempo, é igual, aí olha só, o tempo tá dividindo, ele passa multiplicando. Aí fica ΔT vezes 20 é igual a 800. Então, ΔT é igual a 800 dividido por 20. Daí, a gente chega aqui, ΔT é igual a 40. 40 o quê? Segundos. Segundos, porque agora a gente está trabalhando com metros por segundo. Tranquilo? Essa aqui é difícil. Tranquilo. Tranquilo, né? Questão 4. A velocidade instantânea indicada no velocímetro de um carro é 108 km por hora. Faltou hora aqui, ó. Expresse essa velocidade em metros por segundo. Como é que a gente faz, gente? Divide o 108 por 3,6. Isso dá 30. 30 km por hora. Tava com bastante exercício, mas tava, não sei se fizeram rapidinho, mas tava relativamente direto de fazer, né?
Tava fácil. Na corrida de São Silvestre, realizada anualmente no dia 31 de dezembro em São Paulo, o que comparamos para saber qual dos corredores é o mais veloz? A distância ou o tempo? Explique. Tempo? O tempo, por quê? Aquele que vence é aquele que percorreu a distância no tempo. Porque a distância percorrida entre eles é a mesma, não é? Aí é pra ver quem é mais rápido mesmo. Aham. Vence quem fizer o mesmo trajeto em um menor tempo. Pronto. Questão 6. Um atleta A percorre 700 metros em 100 segundos. E o atleta B percorre 25.200 metros em 3.600 segundos. Qual deles desenvolve maior velocidade média? Então, vamos lá. É igual. Velocidade média do atleta A é igual a 700 dividido por 100, que é igual a 7 metros por segundo. Velocidade média do atleta B é igual a 25.200 dividido por 3.600. Se já fizer essas contas aí, dá 7. Isso. Também vai dar 7 metros por segundo. Então, ambos desenvolvem a mesma velocidade média, apesar de gastarem tempo diferentes e percorrerem distâncias diferentes, né? Isso. Pronto. Questão 7. Qual a diferença entre velocidade média e velocidade instantânea? Essas definições aqui são coisas mais chatinhas de se fazer. Mas qual é a diferença? A velocidade média é a razão entre a variação do... É do espaço ou do deslocamento? Variação do espaço e deslocamento são a mesma coisa. Ah, tá. E a variação do tempo. E a instantânea é a velocidade que está no momento ali, né? Que geralmente mostra no velocímetro. Velocidade média é a razão de deslocamento total e o tempo total gasto. Já a velocidade instantânea é mostrada instantaneamente no velocímetro. Questão 8. O esquema abaixo ilustra o movimento de um ponto material. Então, esses exercícios são bem típicos de aparecer. São que a gente tem que interpretar gráfico, interpretar desenho, alguma coisa do tipo. E aí, à medida que isso for aparecendo, eu vou trazendo para vocês irem se familiarizando. O sentido do movimento está representado no esquema. Analise-o e responda. Então, ó, o movimento tá para cá, ele tá a favor da trajetória. Vocês concordam comigo? Então, esse aqui é o ponto inicial, porque é o tempo 0. Esse aqui não era para ter esse 0 aqui não, tá? E esse aqui é o tempo final. O móvel se desloca a favor ou contra o sentido da trajetória? A favor. A favor. O espaço é crescente ou decrescente? Crescente. Crescente, do menor para o maior, né? Se Isso. a partir da posição 20 fosse disparado um cronômetro e aos 10 segundos o móvel chegasse à posição 40, qual seria a velocidade média desenvolvida? Então, olha só. Qual que foi, então... Deixa eu buscar aqui em cima, aqui, só para ficar mais fácil de eu não ter que ficar mudando as letrinhas ali. Ó, o ponto inicial dele, o ponto final dele é 40 metros, concordam comigo? Ele chegou em 40 metros, ele saiu dos 20 metros. Então, a variação dele foi 20 metros. E ele gastou 10 segundos. Então, ele quer saber qual que é a velocidade média desenvolvida. Então, vai ser 20 dividido por 10, que vai dar o quê? 2 metros por segundo. Chegaram nisso aí? Cheguei. Chegou? Tá bom. Essa foi a tarefa, então, da última aula. Alguma dúvida?
Não, professor. Tá bom. Vendo? Não é esse bicho de 7 cabeças, ó. A gente vai construindo o conhecimento. Não precisa ficar assustado. Eu vou estar sempre repetindo isso, viu? Graças a Deus, professor. Não. Deixa eu só salvar essa aula aqui. Então, vamos lá. Então, a gente viu a questão da variação, né? O cálculo da velocidade média, que é a variação da posição com o tempo. E aí, agora a gente vai começar a estudar a cinemática de diversas formas. E aí, a primeira forma dela seria a questão do movimento uniforme. Movimento significa que alguma coisa está se movimentando. Uniforme, o que significa uma coisa uniforme, gente? Igual Uma pra coisa tudo, pra todos. igual para tudo, igual para todo mundo, né? Então, e se é igual, então seria o quê? Um movimento que ele não varia, é um movimento igual. Então, seria, se a gente for pensar num movimento igual, seria um movimento com uma velocidade constante. É como se a gente, por exemplo, fosse fazer uma viagem e pegasse do ponto inicial até o ponto final, por exemplo, com a mesma velocidade. Tranquilo? E aí, então, o movimento uniforme, que a gente chama de MU, é aquele em que a velocidade escalar instantânea é constante e diferente de zero. E a velocidade escalar instantânea? A velocidade instantânea, aquela velocidade que a gente está vendo ali no velocímetro, ela nunca vai mudar. De modo que o móvel ele sofre iguais variações de espaço em iguais intervalos de tempo. Porque velocidade não é variação de espaço ou variação do tempo? Sim. Se a velocidade não está variando, significa que eu estou percorrendo espaços iguais no mesmo tempo. Quem que isso acontece muito? Os satélites, por exemplo, o movimento dele ao redor da Terra, ele é sempre, a gente pode caracterizar como um movimento uniforme. Ele nem freia para diminuir a velocidade dele e ele nem acelera para poder aumentar a velocidade dele. Então, ó, do tempo 0 até 3 foram 3 horas e ele percorreu essa distância aqui, que é S1 menos S0. De 3 a 6 horas foram as mesmas 3 horas de deslocamento. Ele percorreu a distância S2 menos S1, que é igual à distância S1 menos S0. Então, são sempre distâncias iguais em tempos iguais. Mesma coisa aqui, ó. Em tempos iguais, ele vai percorrer distâncias iguais. Ok até agora? Ok. Ok. Em todos os instantes do intervalo de tempo em que o movimento é uniforme, a velocidade escalar instantânea ela vai ser sempre a mesma. Aí lembra que eu falei com vocês que às vezes vai aparecer gráfico que a gente tem que saber interpretar? Aí olha só, Sim. vamos pensar esse gráfico aqui de velocidade vezes tempo. Aqui a gente tem um valor determinado de velocidade. Tá vendo que o tempo tá aumentando e a velocidade não altera? Aham. Então significa que eu tenho uma velocidade constante, certo? Certo. E outra coisa, tá vendo que a nossa velocidade é positiva? Sim. Porque ela tá acima de zero. Se a velocidade é positiva, significa que o carrinho tá movimentando a favor da trajetória que a gente definiu. Nesse caso aqui, ó, a gente de novo tem uma velocidade constante. Vocês concordam comigo? A velocidade é a mesma, mesmo o tempo variando. A qualquer tempo que eu pegar aqui, ó, deixa eu pegar a caneta aqui. Em qualquer tempo que eu pegar aqui, ó, finge que isso aqui é uma reta, tá? A minha velocidade é sempre a mesma, tá vendo? Só que essa velocidade aqui ela é positiva ou negativa? Negativo. Ela é negativa. Opa. Por que ela é negativa? O que indica pra gente ela ser negativa? Tá abaixo do zero. Tá abaixo do zero. E aí, o que significa ela ser negativa? Tá oposta da trajetória positiva aqui. Oposta ao que a gente definiu como trajetória positiva. Perfeito.
E aí, só mostrando para você, gente, se o carro ou móvel estiver em repouso, qual que é a velocidade dele? 0. 0. Aí vai ser esse gráfico aqui, tá vendo? O tempo vai passando, mas a velocidade é 0 em função do tempo. Então, interpretar gráfico que também faz, a gente tem que saber interpretar. Tranquilo até agora? Na hora que der 8h30, vocês me avisam que eu tô sem relógio aqui perto. Ok. Fazendo favor. Considere uma partícula em movimento uniforme, descrevendo a trajetória representada a seguir. Então, ó, origem tá aqui, pra cá é deslocamento positivo. Eu tenho posição inicial, tempo inicial, posição final, tempo final. Essa trajetória, então, ela tá orientada, né? Sendo o ponto aqui, a origem do espaço. No instante t igual a 0, a partícula estava no movimento em composição S0, que era o espaço inicial. No instante t, a partícula está em um ponto do espaço S. E aí, o que vai acontecer? Em um movimento uniforme, a velocidade instantânea ela varia? Não. Ela é sempre a mesma. Então, eu tenho sempre a mesma variação de deslocamento pela mesma variação de tempo. Vocês concordam comigo? Concordo. Então, coincide que a velocidade escalar média ela é igual à velocidade escalar instantânea em qualquer instante. Isso falando de movimento uniforme. É o único caso que coincide a velocidade média ser igual à velocidade instantânea. Tá aí, professora. Oi. Uma pergunta. Por exemplo, se o tempo for 1, aí a velocidade vai ser 1 também? Não, porque não é deslocamento sobre tempo. Uhum. Aí depende que tanto que você deslocou nesse tempo aí. Ah, tá. Se você deslocou 1, aí vai ser 1 sobre 1, a velocidade vai dar 1. Depende, tá? Ah, tá. Entendi. Então, olha só. Então, a velocidade é igual a variação da distância sobre variação do tempo. E o que é variação da posição, gente? Posição final menos posição inicial, não é? Isso. E o que é variação do tempo? Tempo final menos tempo inicial. Só que o tempo inicial a gente está chamando ele de quê? 0. 0, não é? Então, posição final menos posição inicial sobre tempo aqui, porque t menos 0 é igual a t. Concordam comigo? Concordo. Vou rearranjar isso aqui, ó. O tempo está dividindo, ele passou para lá multiplicando. Tranquilo? Sim. S menos S0 é igual a V vezes T. Então, S, que é posição, é igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Essa aqui já é uma outra equação que vocês vão anotar aí no caderninho de vocês, que é chamada de função horária do espaço. E aí, gente, tá vendo que não, teoricamente ela não é uma equação nova, ela vem de uma equação que a gente já conhece? Eu só reorganizei uma equação que a gente já conhece? Sim. Função, Já. porque é uma equação matemática, né? Que você tem uma variável que depende da outra. Horária do espaço. Por quê? Eu consigo definir onde o meu objeto está de acordo com o tempo que ele percorreu e sabendo a distância dele. Então, a gente consegue saber a posição dele, sabendo as outras informações. A gente consegue descobrir a velocidade. Depende da informação que o exercício quer da gente. Deixa eu ver quantas horas. 8h29. Então, eu vou só concluir isso aqui. E aí, na próxima aula, a gente volta. Então, mais uma funçãozinha aqui pra gente anotar. Então, olha só. Essa expressão que a gente obteve, a função horária do espaço, isso vale para qualquer movimento uniforme. Movimento uniformemente variado, que é o que a gente vai ver depois, são outras equações. E aí, a gente tem que observar que nessa expressão aqui, ó, S0 é o espaço em T0 igual a 0, ou seja, o espaço inicial. V é velocidade escalar, S é o espaço em um instante de tempo qualquer. Vocês já começaram a ver, vocês já viram a equação de primeiro grau, por exemplo, vocês veem que Y relaciona com X, não é isso?
Uhum. Então, aqui no caso, o S relaciona com o T, por exemplo. Isso aqui seria como se fosse uma equação de primeiro grau. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Eu vou parar aqui com vocês, porque aí depois eu volto explicando esses gráficos aqui. Vou parar, que deu 8h30 aqui já, eu vou parar aqui com vocês. Alguma dúvida com relação ao movimento uniforme, gente? Não. Não? Não, professora, não.